A minha alma tem sede de Deus, de Deus. A minha alma tem sede de Deus, de Deus. Bom dia você que está aí conosco aí. Nós estamos iniciando agora então uma série, né? Diante de tudo que a gente tem visto aí, nós temos participado, né? Nós vamos meditar um pouquinho sobre os Salmos, né? E hoje a gente vai começar aqui com o Salmo 43, né? Mas antes de começar com o Salmo 43, já quero explicar, né, que nós não vamos seguir sequencialmente do Salmo 1 ao Salmo 150. Nós vamos fazer uma reflexão aleatória aí nos 150 Salmos, na medida do possível, daquilo que a gente for podendo trabalhar aqui, né? Dizer assim, né, que os Salmos é uma oração antiquíssima, né, são textos poéticos herdados do antigo Israel, que a igreja ainda hoje, tanto é que assim na liturgia das horas, a igreja ela nunca abriu mão dos Salmos, né? Então são leituras maravilhosas, eles remetem aí, estão divididos, se a gente for fazer uma analogia e for dividir os Salmos, nós vamos ver que eles estão divididos em 5 blocos, ou 5 livros diferentes nos 150 Salmos, e eles aludem aí aos 5 primeiros livros da Bíblia, que é a Torá, ou a Lei, ou o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, cada parte do Salmo está relacionada, né, com toda a lei, com toda a obediência do povo do antigo Israel ao Senhor. Então, hoje nós queremos aqui partilhar um pouquinho a respeito do Salmo 43, né? Quem tem a Bíblia com a tradução hebraica seria o Salmo 44. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Diz assim o Salmo, né? Vamos ler. Ao mestre do canto, hino dos filhos de Coré. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram a obra que fizestes em seus dias, nos tempos de antanho. Para implantá-lo, expuseste com as vossas mãos nações pagãs. Para lhes dardes lugar, abatestes povos. Com efeito, não foi com sua espada que conquistaram essa terra, nem foi seu braço que os salvou, mas foi vossa mão, foi vosso braço, foi o esplendor de vossa face, porque os amastes. Mas Deus, vós sois o meu rei, vós me destes as vitórias a Jacó. Por vossa herança repelimos os nossos inimigos. Em vosso nome esmagamos nossos adversários. Não foi em meu arco que pus minha confiança, nem foi minha espada que me salvou, mas foste vós que nos livraste de nossos inimigos e confundistes os que vos odiavam. Era em Deus que em todo tempo nós nos gloriávamos, e seu nome sempre celebrávamos. Agora, porém, nos rejeitais e confundis, e já não ides à frente de nossos exércitos. Vós nos fizestes recuar diante do inimigo, e o que nos odiavam pilharam nossos bens. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos dispersaste entre os pagãos. Vendestes vosso povo por um preço vil, e pouco lucraste com esta venda. Fizeste-nos o opróbrio de vossos vizinhos, desprezo e zombaria daqueles que nos cercam. Fizeste de nós a sátira das nações pagãs, e os povos nos escarnecem à nossa vista. Continuamente estou envergonhado, e confusão cobre minha face, por causa dos insultos e ultrajes de um inimigo cheio de rancor. E apesar de todos esses males que nos sobrevieram, não vos esquecemos, nem traímos a vossa aliança. Nosso coração não se desviou de vós, nem nossos passos se apartaram de vossos caminhos, para que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolvais nas trevas. Se houvéramos olvidado o nome de nosso Deus e estendido as mãos a um Deus estranho, porventura Deus não teria percebido? Ele que conhece os segredos do coração. Mas por vossa causa somos entregues à morte todos os dias,
e tratado como ovelhas de matadouro. Acordai, Senhor, por que dormis? Despertai, não nos rejeiteis continuamente. Por que ocultais a vossa face e esquecei nossas misérias e opressões? Nossa alma está prostrada até o pó e colado no solo o nosso corpo. Levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse salmo, a gente poderia dividir esse salmo aqui em 3 blocos, né? Nós poderíamos dividir assim, né? Um primeiro bloco, até o versículo 9, a gente poderia dizer que foi um passado glorioso, né? O povo que viu as maravilhas do Senhor. Nós poderemos dividir também agora, do versículo 9 seguinte, um tempo de calamidade, né? Um tempo calamitoso. E dividimos a terceira parte aqui num futuro que pode ser esplêndido. Então, o Salmo nos convida, irmãos, cada um de nós, né? Esse Salmo ele nos convida a lembrarmos de que Deus ele é Deus, né? Deus ele é Deus acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa que possa estar acontecendo na minha, na sua, nas nossas vidas. Deus ele continua sendo Deus. Deus ele continua sendo o Senhor da história. O próprio Salmo aqui vai dizer, né, de todas as maravilhas que o Senhor fez com o seu braço forte, com o seu braço poderoso, com o seu braço vitorioso. E aqui no versículo 23, né, diz assim, mas por vossa causa nós somos entregues à morte todos os dias. Ele está fazendo uma citação aqui ao livro de Romanos. Aliás, o livro de Romanos faz uma citação do Salmo, desse Salmo aqui, do Salmo 43. Que maravilha! Quantas das vezes nós somos assim, né, envolvidos por tantas situações, por tantas coisas, mas o Senhor, e olha como termina o Salmo, olha como termina o Salmo, levantai-vos em nosso socorro e livrai-nos pela vossa misericórdia. Que maravilha, né? É o Senhor que se levanta, assim como o Senhor, ele, um pouco antes está dizendo aqui, né? Acordai, Senhor, porque dormis. E aí a gente lembra aí aquela passagem da tempestade acalmada, né, de Jesus que estava na barca, de um povo que dormia. O povo que estava lá e Jesus que dormia, aliás, né? Jesus que dormia com o povo lá, naquela barca intempestuosa, né? Talvez a barca da nossa vida hoje, nós estamos passando hoje aí por tantas dificuldades, por tantos problemas, mas é tempo, né? E aqui me lembro também, esse salmo nos faz lembrar também de todo o momento do exílio que o povo viveu, o exílio da Babilônia. Aquele povo que ficou privado do culto, aquele povo que ficou privado do seu povo, privado da sua pátria, privado do convívio dos amigos, assim como nós estamos hoje. Né? Mas aquele povo que estava no exílio, lá estava o profeta Ezequiel junto com eles, um povo que, como diz aqui a primeira parte do Salmo, um povo que se lembrou do Senhor, um povo que lembrou que, apesar de toda a calamidade, apesar de todas as coisas que possam acontecer na vida do justo, Deus ele é Deus, ele continua sendo Deus. E ele nos convida nesses momentos, né, nos momentos calamitosos, primeira coisa é exercer a fé, né? Nós não podemos perder a fé de maneira nenhuma. O Senhor nos convida a vivermos a nossa fé em profundidade, em profusão, irmãos, cada um de nós. Né? Somos convidados a viver a fé, somos convidados a olhar as grandes maravilhas na sua e na minha vida. Eu poderia dizer quantas maravilhas Deus já realizou, esses olhos aqui, esse ouvido, quantas coisas eu já pude testemunhar da parte do Senhor. E veja, eu só tenho 49 anos, mas você também já pode ter testemunhado. Mas se nós olharmos para a história bíblica, se nós formos olhar para toda a história da igreja, toda a obra de salvação, toda a história de salvação, Deus ele nunca desampara o seu povo. Então, é momento da gente, né, diante desse salmo aqui, é momento de nós dobrarmos o nosso coração. Assim como a liturgia da Santa Missa, na quarta-feira de cinzas, eu me lembro bem, pude participar da Santa Missa, a profecia do profeta Joel que dizia, é tempo da gente rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. É tempo da gente se voltar para o Senhor. E esse salmo maravilhoso, ele diz isso, né?
Apesar, como diz aqui o salmista, né, nosso coração, versículo 19, não se desviou de vós, nem nossos passos se apartaram dos vossos caminhos. Por que nos esmagueis no lugar da aflição e nos envolveis em trevas? Talvez a gente possa estar se perguntando no nosso coração, apesar de tantas coisas que possa estar acontecendo agora, né? O Senhor com uma palavra, basta uma palavra do Senhor e tudo pode acontecer na nossa vida. Então, irmãos, esse salmo ele nos convida a isso, né? Ele nos convida a olharmos um passado glorioso. Nos convida a olharmos no presente que nós vivemos hoje, lembrando de que esse Deus, ele está presente. E aqui também é preciso dizer o seguinte, né? Deus, ele também, e só Deus pode fazer isso, nós aprendemos isso na revelação, na primeira parte do catecismo, que só Deus ele pode falar pela história, por fatos e acontecimentos. Nós, quando falamos, a nossa palavra, ela é a palavra da agora, mas nós não conseguimos, como Deus, falar através de acontecimentos históricos. Mas Deus, ele fala, e Deus está falando nesse momento. Deus está falando nesse momento com o seu povo. Deus está falando nesse momento com a sua palavra. Através desse salmo, ele nos convida hoje, de maneira especial, a olharmos que ele é o Deus da história. Ele é o Deus que suscitou os profetas. Ele é o Deus que fez aliança com o povo, que fez aliança comigo, que fez aliança contigo. Ele é o Deus que caminha conosco. Ele é o Deus que caminha junto à nossa frente. É Emanuel. Então, nós somos convidados por esse salmo a olhar todas as maravilhas do Senhor. Somos convidados também no presente que nós vivemos hoje, a de fato dobrarmos a nossa vida, rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes, e se voltarmos de uma vez por toda para o Senhor. Porque basta uma palavra de Jesus, assim como aquele povo que estava na barca, os discípulos, e com uma palavra do Senhor, aquele mar agitado, intempestuoso que estava lá, fazendo os discípulos naufragar. Quantas pessoas hoje têm naufragado na fé? Né? E nós somos convidados hoje, irmãos, a confiarmos totalmente no nosso Deus. Nós somos convidados hoje a se dobrarmos diante desse Deus que tudo pode. E diante de um passado glorioso, diante de um futuro, diante de um presente agora, aparentemente calamitoso, né? No mundo sobrenatural, mas no mundo natural nós estamos vendo que a calamidade está aí, nós estamos diante de uma peste que nos assola, mas nós somos convidados a permanecermos com o Senhor e nós teremos um futuro resplandecente. E aqui eu quero partilhar também dentro desse salmo, porque ele nos remete para isso, né? A nós não perdermos o nosso olhar da vida eterna, do céu. Jesus diz algo muito, muito importante, né? Para cada um de nós. Nós temos visto que nessa situação de hoje, muitas pessoas, né, estão extremamente assim, apavoradas, com medo. Parece que uma histeria coletiva se instaurou, um pouco também por conta da mídia, né, por conta de tudo que vem oprimindo o povo, por conta de toda essa situação. Mas veja, diante de tudo isso, né, Deus nos convida, Deus nos chama à fé. Né? Porque por uma palavra do Senhor, Ele pode mudar todas as realidades. Né? Deus nos convida a isso. Deus nos convida a viver a vida do céu, a vida do alto. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar o seu coração e dizer para você, né, continue firme no Senhor, porque Ele pode e Ele quer fazer no nosso coração uma verdadeira mudança. Que essa quaresma seja uma quaresma fecunda no seu coração, no meu coração. Deus abençoe, paz e bem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.